Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, último dia da janela de transferências, né? E existe aí uma cobrança e uma expectativa para que o Vasco anuncie algum jogador no dia de hoje. Será que isso vai acontecer? A gente vai falar aqui sobre isso, né? A expectativa é que o Vasco consiga pelo menos um zagueiro, já que só tem o Anderson Conceição e o Quinteiro como opções, além dos jogadores ali do sub-20, né, para a posição de zagueiro. Então existe essa cobrança, existe essa expectativa, a gente vai comentar aqui sobre isso. Vamos falar sobre o chapéu que o Vasco levou do Juventude. O Vasco perdeu um zagueiro para o Juventude, né? O Vitor Mendes vai para o Juventude e não vem para o Vasco. E vamos falar também sobre uma notícia quentinha de agora a pouco, de um jogador do Vasco que está indo para o Botafogo. Então, a gente começa aqui depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o apoio do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho celular. Começou aí o Brasileirão, né? Série A, Série B, já começou, tá pegando fogo e para você ficar por dentro de tudo que acontece na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, basta você baixar o OneFootball gratuitamente no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode baixar também através do QR Code, apontando a câmera aí do seu celular e baixando de graça o OneFootball, que é um parceiro oficial do Vasco e um parceiro também aqui do canal Machão da Gama. Bom, você deve estar se perguntando aonde que o Juninho tá, hein? Que lugar é esse, rapaz? Tá diferente, isso não é o estúdio do Juninho não, isso não é a casa do Juninho. Onde tá o Juninho? Bom, já estou em Maceió, Alagoas, cheguei hoje de manhã, até por isso não teve vídeo, né, na parte da manhã, porque saí do Rio às 6 da manhã, que foi o meu voo, tive uma conexão em Brasília e cheguei aqui em Maceió por volta aí do meio-dia, né? E aí até liberar aqui, check-in do hotel, o aeroporto é longe do centro de Maceió, né? Então foi quase uma hora também do aeroporto para cá, então atrasou a primeira edição do nosso giro de notícias por conta disso. Estou aqui na cidade de Maceió porque no sábado o Vasco encara o CRB aqui pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então você, vascaíno de Maceió, estarei no estádio e conto com a sua presença também. Bom, vamos começar falando aqui sobre zagueiro, né? Hoje é o último dia da janela de transferências, o Vasco aí buscando, né, correndo contra o tempo atrás de uma contratação, mas tá difícil, tá? Tá difícil e a tendência é até que não aconteça nenhuma contratação e que o Vasco vá realmente com esse time aí até o fim do primeiro turno, né, quando reabre a janela. Ontem, o Vasco estava negociando com o Vitor Mendes, zagueiro do Atlético Mineiro. O Vasco já estava aí há algum tempinho negociando com esse jogador e ontem a coisa deu uma esquentada. Alguns jornalistas lá de Belo Horizonte chegaram a falar que o Vitor Mendes viria para o Vasco, né, que a proposta do Vasco era boa, que o Atlético ia liberar e que o jogador viria para o Vasco, mas o destino do Vitor Mendes foi o Juventude. Isso mesmo, cara, o Juventude acertou o empréstimo do Vitor Mendes, deu meio que um balão ali no Vasco. O Vasco levou um balão do Internacional, agora leva também um balão do Juventude. O jogador preferiu jogar a Série A pelo Juventude e não aceitou a proposta do Vasco. Ele jogou, né, o Campeonato Brasileiro ano passado pelo Juventude, já tem uma identificação com o clube e por isso aceitou aí a proposta do Juventude, recusou o Vasco e o Vasco não tinha um plano B, veja só, o Vasco estava trabalhando em cima do Vitor Mendes, não tinha um plano B e agora corre contra o tempo aí para tentar um jogador para a posição. É muito amadorismo, né, dessa gestão de futebol do Vasco que cada dia que passa surpreende a gente negativamente. Então, continua a busca por um zagueiro, tem só até hoje para contratar, mas a coisa tá difícil de acontecer. Bom, e já que nenhum zagueiro chega no Vasco, né, nenhum é contratado, pode ser que um velho conhecido tenha mais uma oportunidade, né? O zagueiro Miranda, que está suspenso ali por conta do doping. O Vasco está aí aguardando, né, uma definição do julgamento para ver o que vai acontecer e caso ele seja absolvido, né, por essa suspeita de doping, pode ser que o jogador seja reintegrado e aproveitado aí na sequência da temporada. Então, um velho conhecido pode voltar.
E agora vamos falar aqui de caras novas, né? Jogadores que o Vasco contratou recentemente e que já estão no bid da CBF. Todos eles já estão no bid. Zé Vitor, Palácios, o Eric, que veio da equipe do Ipiranga, o Gabriel Dias, que veio do Cruzeiro. Todos eles já estão registrados no bid e podem fazer a sua estreia na partida contra o CRB aqui em Maceió. A tendência é que apenas o Palácios não viaje para Maceió para essa partida. A expectativa é que o Palácios faça a sua estreia no dia 20 de fevereiro contra a Ponte Preta em São Januário. Ele está ali passando por um processo de recondicionamento físico, né, para estar à disposição para essa partida do dia 20 de fevereiro em São Januário. Hoje é dia 12, né? Dia 12 ou dia 11 hoje? Deixa eu conferir aqui rapidinho. Dia 12, então daqui 8 dias, uma semaninha aí, a provável estreia do Palácio, contratação que o Vasco desembolsou uma grana ali para ela acontecer. Bom, e entrando aqui agora na parte final do nosso vídeo, o Botafogo está aí fechando a contratação de um jogador do Vasco da Gama. Informação do meu amigo, o TF, do canal do TF, que cobra aí o Botafogo. E ele trouxe essa informação que o Botafogo está muito próximo de fechar com o JP Galvão, que é um volante e também joga como lateral. Jogador aí das categorias de base do Vasco, né? Jogou copinha esse ano e que nos profissionais ainda não teve muitas oportunidades. O jogador deve rescindir o contrato com o Vasco e fechar com o Botafogo. Informação do TF que vai trazer aqui mais alguns detalhes sobre isso para vocês. Fala aí, TF, o que você sabe dessa negociação entre Botafogo e JP Galvão, que está deixando o Vasco e indo aí pro Botafogo. Fala Juninho, fala torcida vascaína, aqui é Thiago Franklin do canal do TF, tudo bem com vocês? Meu amigo, é o seguinte, o Botafogo está em negociações avançadas com o JP Galvão, jogador revelado pelo Vasco, e ele deve ser anunciado hoje ainda, né? Mas ele não viria para o time A do Botafogo, ele viria para o time B, que é um projeto que o John Textor, o investidor da SAF Botafogo, quer fazer. Provavelmente esse time deve jogar o Brasileiro de Aspirantes nesse ano e o Campeonato Carioca de 2022, e algumas contratações têm sido feitas, e o JP entra nesse detalhe. Este atleta tinha contrato com o Vasco até janeiro do ano que vem, e o clube Cruz Maltino e o Glorioso estão ali entrando em detalhes finais, de, por exemplo, se ele vai estar vindo por empréstimo e o Botafogo com opção de compra, ou se ele vai estar rescindindo com o Vasco e o Botafogo vai ficar com um percentual e o Vasco com outro para uma futura negociação. São esses pequenos detalhes que estão feitos agora. E depois eu pedi até uma participação sua lá no canal contando um pouquinho sobre o JP Galvão, que sinceramente acompanhei muito pouco este atleta jogando no Vasco da Gama. Mas é isso aí, Juninho. A negociação está bem encaminhada e tem tudo para ser finalizada e esse jogador ser mais um membro do elenco B do Botafogo. Ele não viria, a princípio, para o time A. Forte abraço, meu amigo. Então é isso, né? Muito obrigado aí ao TF pela participação. O JP Galvão é um jogador que não teve aí muitas oportunidades, aliás, praticamente não teve oportunidade na equipe principal do Vasco. Jogou ali copinha, etc e tal, mas também nunca foi um grande destaque do time sub-20 do Vasco e agora aparentemente está indo para o time B do Botafogo, né? O Botafogo está montando aí um time B, como o TF falou, para disputar o Campeonato Carioca e etc e tal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal e caso aconteça aí alguma novidade, o Vasco consiga fechar alguma contratação, a gente traz aqui no canal mais tarde, beleza? E provavelmente eu volto ainda hoje para falar mais sobre o Vascão. Um abraço, até a próxima, fui!